Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor tá chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Olá, todos e todas que estão presentes aqui. Sou Ana Sudano, estilista, professora no Senac Lapa, cofundadora do Brasil Eco Fashion Week, e vamos começar aí mais um painel de conversa, né, sobre sustentabilidade no ensino de moda, né, que faz parte aí da programação da 4ª edição do Brasil Eco Fashion Week. Hoje temos aqui Júlia Vale, minha querida conterrânea de BH, designer, pesquisadora, está lá na Aalto University, na Estônia, veio compartilhar um pouco com a gente os estudos. Heloísa Artuso, musa Fashion Revolution, professora no IED São Paulo. Muito obrigada, Elo, por estar aqui com a gente. Tem semente sua aqui também, super bem-vinda. Professora Francisca Tita, musa da USP, está aí, né, formando uma geração de pessoas aí, de estudantes, de profissionais, através da Escola Têxtil e Moda da USP. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar um pouco, né, gente, dessa importância sobre falar de sustentabilidade na academia de moda. A gente sabe aí que são cerca de 100 instituições de formação superior, né, 90% delas são escolas particulares. É uma profissão que exige investimento, né? E, ao mesmo tempo, uma profissão que desperta muito interesse nos jovens e que acaba abarcando, né, todos os níveis de formação. Então, por isso é tão importante a gente falar da qualidade desse ensino, né? E desmistificar alguns preconceitos acadêmicos aí em relação à área da moda. Nesse sentido, eu gostaria de chamar vocês para a primeira rodada de conversa, né, que é um momento que vocês se apresentem, falem um pouco aí da trajetória profissional, da trajetória de formação que permitiu a atuação atual, né, e como que a atuação atual, né, dentro das instituições de ensino, né, aborda aí os temas da sustentabilidade, que são temas tão amplos e tão profundos, né. Bom, vou fazer minha autodescrição para o pessoal que tem baixa visão e está nos acompanhando, antes de começar, para estimular que vocês também se apresentem assim. Sou uma mulher de pele branca, rosto oval, cabelo crespo anelado, está virado para o meu lado esquerdo, uso uma blusa vermelha, ao meu fundo uma parede branca e uso fones de ouvido branco. É isso. Professora Tita, por favor, faça as honras da casa. O microfone. Imagina, as honras estar perto de vocês, viu? Eu estou muito honrada de receber o convite do Brasil Eco Fashion Week, que eu venho acompanhando desde a sementinha, acompanhando o Fashion Revolution, isso faz parte da minha veia mesmo, desde do início da faculdade, essas questões todas de sustentabilidade, quando ainda nem se falava sobre isso. Bom, eu sou professora Francisca Dantas Mendes, Tita, tenho 68 anos, sou branca, de traços fortes, filha
por parte de pai de uma indígena, de mãe de pessoal de Minas Gerais. Eu sou pequenininha, tenho 1,50 m, e estou dentro do universo da moda há muito tempo, né? Sou atual professora na USP desde 2011, mas fiz a primeira turma de moda da Embi Morumbi, em 90, e depois mestrado e doutorado na engenharia de produção, sempre olhando para essas questões do aproveitamento do resíduo, do aproveitamento e do respeito com o trabalho das pessoas. Então, eu estou muito encantada de ter sido convidada por vocês, por participar desse painel, que é muito importante para mim. Educação, capacitação, isso gera empoderamento e independência. Então, estou aqui para participar junto com vocês desse importante assunto. Obrigada a vocês pelo convite. Gratidão. Legal. Muito bom, Tita. E, Elô, por favor, se apresente, conta um pouco aí para a gente da sua trajetória de formação até aqui. E a atuação atual, hoje, né? A atuação atual ficou meio ruim, né, gente? Desculpem aí. É tensão da mediação. Vamos lá, Elô. Atuação atual hoje. Bom dia, olá, quer dizer, oi, né? Não sei que horas as pessoas vão estar vendo a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer estar de volta à Brasil Eco Fashion Week, que eu tenho tanto carinho. Dessa equipe, da formação do evento aí, do comecinho dele, que eu acompanhei tão de perto do evento todo. É um prazer estar aqui com vocês três, falando de um assunto que também é tão caro para mim, é tão importante, que tem tomado cada vez mais uma parte bastante importante assim, do que eu faço. Bom, eu sou Heloísa Artuso, eu sou diretora educacional do Fashion Revolution Brasil, sou professora de design sustentável do IED, São Paulo, e vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, curtos, acima do ombro, de olhos castanhos claros, esverdeados. Eu estou vestindo uma camisa de manga curta com estampa floral colorida pequena. Estou usando batom vermelho e estou com fones brancos num fundo branco com umas flores, uma parede branca com flores atrás de mim. Bom, a minha formação é em moda. Eu me formei na Santa Marcelina, aqui em São Paulo. Eu trabalhei como estilista por mais ou menos 10 anos. E foi quando eu entendi que tinha alguma coisa muito estranha aí nessa indústria e que eu precisava conhecer melhor. A minha experiência profissional foi bastante rica do ponto de vista de ter contato com muita gente da produção, entender como funciona de fato essa cadeia de fornecimento e de produção e até a outra ponta do varejo. Então, nesse sentido, eu aprendi muito e aí eu entendi que precisava mudar. Foi quando eu parei para estudar, eu fui fazer um Masters fora, em Londres, e foi quando eu comecei a pesquisar sustentabilidade, ética nas relações, revalorização do papel do designer, e foi quando eu comecei a pesquisar, escrever, estudar, comecei a dar cursos livres, comecei a dar aula, e desde então estou nessa área aí de pesquisa, idealização de projetos, educação, sempre dentro de sustentabilidade, design e moda. Legal, Elô, bem-vinda aí. Obrigada. Júlia. Vamos lá, Júlia. Obrigada, Ana, pelo convite. É muito bacana estar aqui. Na verdade, pela primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de participar de alguma forma do Brasil Eco Fashion Week. Eu vou compartilhar a minha tela com uma breve apresentação sobre mim e sobre um pouco dos projetos que eu acho que podem ser interessantes da gente estar discutindo aqui hoje. Então, meu nome é Júlia Vale Noronha, eu sou professora associada na Estonian Academy of Arts, em Tallinn, na Estônia, e pesquisadora na Aalto University, em Helsinki.
na Finlândia. O meu passado é bastante misturado. Eu me formei em comunicação social na UFMG, fiz mestrado em artes visuais na UFRJ e fiz meu doutorado em design aqui na Aalto University. Mas, na verdade, entre uma coisa e outra, eu acabei trabalhando bastante tempo, acho que similar a Heloísa. Eu trabalhei por um pouco mais de 10 anos na indústria, em diversos tipos de marcas, a maioria da parte do tempo no Brasil, mas também um pouco aqui na Europa. E eu acho que o sentimento era exatamente esse, de que eu tinha que voltar a estudar e entender o que é que eu realmente estava fazendo e como que eu poderia afetar o sistema da moda de uma forma mais sistêmica, de uma forma mais profunda. Então, por isso, eu comecei meu mestrado e fui fazer o doutorado também. Eu queria só compartilhar um pouquinho do que são os meus interesses atuais dentro dessa área da moda. O meu doutorado foi sobre a agência das roupas, meio que pensando como que as roupas afetam a gente da mesma forma que a gente já pode afetar as roupas. Então, olhar para os objetos não como coisas estáveis e fixas, mas como coisas que têm uma certa agência, que podem alterar a forma com que a gente se relaciona com o mundo também. Mais recentemente, eu tenho ficado cada vez mais interessada em processos não industriais, pensando como que a gente pode criar a moda, né, fora da indústria também, e qual que é o valor desse conhecimento, e também a ideia de práticas de cuidado, que a gente pode pensar desde lavar e passar roupa, e como que isso podem ser práticas criativas e até um pouco de disrupção e de crítica também, mas também práticas como tingimentos e consertar roupas e etc. E um dos projetos que eu tenho gastado bastante tempo e tem sido bastante central na minha pesquisa como pesquisadora é a ideia de educação para um futuro mais responsável. E eu acho que é mais sobre isso que eu vou poder contribuir hoje na nossa discussão. E por que eu coloco um futuro mais responsável e não mais sustentável? A ideia é que eu acho que a palavra sustentabilidade é uma palavra que eu sempre tive muita dúvida em como lidar com ela, porque quando eu penso no sistema da moda, eu sempre me pergunto o que é, na verdade, que a gente quer sustentar no sistema da moda, e eu não acredito mais em sustentar um sistema como ele existe hoje, em sustentar a forma como a gente consome, a forma como a gente lida com as roupas, ou a forma como a gente produz e desenha roupas. Eu acho que a gente tem que realmente alterar de formas bastante radicais. Então, o que eu gostaria, pelo menos eu como indivíduo, que eu gostaria de sustentar na moda, esse desejo que a gente tem, esse interesse que a gente tem em se vestir, em como que a gente pode comunicar com o mundo através das coisas que a gente veste, a pluralidade, o tanto que a moda é um campo extremamente complexo e plural, que na verdade convida tanto conhecimento dentro de uma área só. Então, acho que tem várias coisas que são extremamente ricas, que para mim são interessantes de sustentar. Então, é uma pergunta que eu acho que é legal de todo mundo se perguntar quando a gente pensa em sustentabilidade na moda também. E o projeto que eu talvez vá falar um pouco mais hoje, chama Fashion Seeds, é um projeto financiado pelo Erasmus+, que é uma agência europeia, e a gente somos quatro parceiros trabalhando dentro do projeto: o University of the Arts London, no Reino Unido, Design School Kolding, na Dinamarca, Politécnico de Milano, na Itália, e a Estonian Academy of Arts, que é onde eu trabalho. A ideia desse projeto é criar uma base para educação e sustentabilidade na moda que seja de livre acesso, adaptável e escalonável. E a nossa ideia é de que realmente qualquer pessoa possa entrar no nosso site e acessar nosso conteúdo de forma gratuita. Adaptar para que seja, sei lá, escrever um currículo inteiro ou uma atividade de 5 minutos. Então, a ideia é criar um espaço para ajudar as pessoas a produzirem conhecimento e compartilhar conhecimento em modo de sustentabilidade. Algumas coisas interessantes de falar sobre esse projeto é que ele é fundado sobre os 4 pilares da sustentabilidade, então não pensando em 3, mas 4 pilares. Então, o que a gente já está acostumado a pensar de ambiente, economia, sociedade, mas trazendo também a ideia de cultura, que seria, a gente pode pensar em sistemas de valores ou crenças e conhecimentos indígenas, por exemplo. Então, são algumas coisas que a gente tenta trazer para esse projeto também. E a ideia de escala de transformação, que a gente pode pensar em níveis diferentes de transformar o sistema da moda, que seja algo que começa dentro da escola, por exemplo, e que tenha aquele tipo de alcance, mas algo que seja realmente mais profundo
e que tenham um alcance muito maior dentro do sistema. Só para ter uma ideia das instituições e dos países que a gente tem tentado cobrir com esse projeto, a gente fez bastante entrevista no começo do projeto, e agora a gente está numa fase já de produzir algumas ferramentas e o site propriamente dito, que vai ser a nossa plataforma. Aqui eu tenho um vídeo bem rápido do que vai ser o site, ele ainda não está publicado, mas é só uma ideia, um sneak peek no que a gente tem feito. Então, o site tenta discutir um pouco essa ideia dos pilares da sustentabilidade, apresentar como que a gente tem embasado o projeto e também traz bastantes ferramentas para qualquer pessoa poder utilizar. E a gente tem trabalhado bastante nisso, a gente tem criado também alguns tipos de ferramentas que vão fazer parte do site. E eu posso dar como exemplo isso que a gente tem feito na Estonian Academy of Arts, que se chama Course Development Cards, são cartões para desenvolvimento de cursos, mas não pensando apenas em curso, pode ser qualquer tipo de atividade, como eu falei antes, tendo a moda e a sustentabilidade como foco. E vou falar muito rapidamente de alguns cursos que a gente tem lá na Estonian Academy of Arts, que é a instituição onde eu leciono também. Um curso chama Design Sustentável, que é liderado pela professora Reetta Aus e o Harry Moura, e a ideia desse curso é levar os alunos para uma fábrica, para que eles possam conhecer como que lixo é produzido dentro de uma fábrica, mas também questionar um pouco a ideia de lixo. Então, os alunos, eles passam 15 dias dentro de uma fábrica de têxtil e de moda, dentro de uma confecção, e fazem essa análise de como que eles estão utilizando os resíduos têxteis. Depois, no fim, eles propõem algumas ideias de design que a fábrica possa implementar na produção deles. Outro curso que eu acho super interessante, que existe há 70 anos, tem um histórico bastante longo dentro da instituição, é esse curso que chama Ethno, que é liderado pela professora Piret Pupart, e é um curso que os alunos vão para o meio do campo, eles vão quase para um espaço de fazenda, onde eles podem conhecer um pouco da história de craft, de artesanato estoniano, mas também conhecer um pouco mais sobre a natureza, o que a gente pode usar da natureza para poder fazer moda, né, e ter esse contato mais próximo também com a terra, com as plantas e etc. E um outro curso que chama Futurologia, que é um curso que eu tenho dado já há alguns anos, é um curso que começa com uma investigação do nosso próprio guarda-roupa, e como que as roupas que a gente tem, e como que as nossas práticas de uso afetam, ou contribuem, ou trazem alguma alteração para o sistema da moda. E um pouco pensando no futuro, como que a gente pode alterar o sistema através das nossas próprias práticas de vestir. Eu acho que é isso. Obrigada. Muito bom, Júlia. Ótimos exemplos aí para inspirar a gente. Nesse sentido, Elô, conta um pouco para a gente de como tem sido essa frente educacional no Fashion Revolution Brasil, os projetos, né, como os temas aí são abordados dentro do IED. Bom, começando um pouco pelo Fashion Revolution, nós temos construído uma rede educacional desde o início, então eu entrei já abrindo essa frente lá quando foi? Comecinho de 2015, e foi quando conheci a Tita já nessa época, né? Foi quando eu comecei a falar com as escolas de moda, principalmente aqui de São Paulo, porque eram as mais próximas, e a gente começou, a ideia era criar, de fato, uma rede. E hoje ela está bem grande, a gente está em contato aí com quase 200 escolas, não só de ensino superior, mas a gente chegou no ensino fundamental, e não só de moda, mas de outras disciplinas também. E esse começo, essa construção foi muito importante para o movimento e para todas as ações que a gente começou a fazer, a construir depois disso, porque é uma rede que se apoia, e é uma rede que se conhece e que vai se fortalecendo com o tempo, ao longo dos anos, e que a gente mantém conectada, principalmente por meio da Semana Fashion Revolution, que acontece sempre em abril, e contatos
por meio de outros projetos que a gente faz como fórum, como o programa educacional que a gente criou esse ano, um mailing, né? Então, newsletter, que a gente continua ali em contato e conversando com essas pessoas. Então, hoje nós temos 68 estudantes embaixadores ao redor do Brasil também. É muito legal ter estudante representando o Fashion Revolution dentro das escolas, porque eles viram os nossos porta-vozes e acaba virando um engajamento de igual para igual, né? Não vem de baixo para cima, mas é um movimento que se forma, que é de cima para baixo, é um movimento que se forma ali entre eles, né? Entre redes de estudante. Então, para o movimento, essa criação de redes sempre foi muito importante, porque ela ajuda a fortalecer tudo que a gente constrói depois. Como, por exemplo, o Fórum Fashion Revolution, que a nossa equipe educacional idealizou lá em 2018, a gente acabou de fazer a terceira edição. Tita também, nossa companheira aí, faz parte do comitê científico desde o primeiro ano, e ele veio de uma vontade de criar um espaço exclusivo para discutir sustentabilidade na indústria da moda. Ele veio com dentro do nosso educacional, então ele tem um viés acadêmico, porque a gente entendeu que existiam conferências, simpósios, colóquios já acontecendo, só que eles não eram específicos sobre sustentabilidade. Então, sustentabilidade era sempre uma parte pequena ali, no meio de um todo muito grande, e a gente entendeu que era importante criar esse espaço. E depois a gente entendeu que muitas dessas discussões são muito importantes e muito ricas, mas elas acabam ficando fechadas na academia. Então, que era preciso abrir o diálogo para o mercado, né? Não só para outros profissionais, mas para o público em geral. Então, a gente criou um edital inicialmente de ensaios, hoje a gente tem ilustrações também, porque entendemos que a gente pode discutir moda e sustentabilidade usando outras ferramentas aí, mas essa ideia de abrir submissão de trabalhos não só para acadêmicos, né, estudantes, professores, pesquisadores, mas também para outros profissionais, seria uma ponte interessante de se fazer, para conseguir trazer pessoas, quem está pensando e quem está fazendo juntas no mesmo espaço, discutindo, e inclusive de diferentes níveis de conhecimento. Então, a gente tem professoras doutoras, como a Tita, numa sala discutindo com alunos recém-entrados na faculdade. A gente já teve isso em eventos e é muito bacana ter essa mistura de falas, essa mistura de conversas de pessoas que têm muita experiência, muita bagagem, com pessoas que ainda estão entrando e começando a descobrir. Então, é muito rico esse espaço do ponto de vista da criação de novas ideias, de novas soluções, né? Esse contraponto entre quem está muito disposto a conhecer e a fazer e quem já está aí falando sobre isso há muito tempo. Então, a gente fez a terceira edição agora no meio de outubro, entre os dias 14 e 17. Foi um evento especial, porque ele foi digital, ele sempre acontecia presencialmente aqui em São Paulo. Então, a gente perdeu, né, esse contato humano, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu também alcançar pessoas que a gente não alcançaria presencialmente, o que também ajuda a levar esse tipo de tema para lugares ou mais remotos ou, né, menos descentralizados, sair um pouco desse eixo São Paulo, Rio, Sul, até Minas Gerais, e conseguir espalhar um pouco mais a nossa conversa e até possibilitar o acesso para pessoas que não poderiam vir fisicamente a São Paulo. Então, foi um teste aí, mas que funcionou muito bem para a gente nesse sentido. E a ideia do fórum é exatamente essa, né? E dos outros projetos que a gente faz, mas o fórum principalmente, também dos motivos dele ter nascido é valorizar o pensamento e a produção de conhecimento nacional, porque a gente bebe muito de fontes de fora, a gente bebe muito de referências dos Estados Unidos, da Europa em geral,
e a gente sabe muito pouco sobre o que está sendo criado aqui. Então, um dos grandes objetivos, assim, era mostrar quem está produzindo conhecimento no Brasil, difundir esse conhecimento e incentivar que outras pessoas cada vez mais produzam conhecimento também nosso, né? Vozes brasileiras, vozes aqui do Sul Global, com informações locais, com informações pertinentes, estudos pertinentes à nossa região, às nossas diferentes regiões ou ao nosso país, para que a gente pudesse ter cada vez mais fontes que dizem respeito ao nosso contexto de verdade. E falando um pouco agora sobre o programa educacional, foi um programa novo que a gente criou esse ano, em parceria com o British Council, e ele nasceu de uma vontade de extrapolar o trabalho que a gente já vinha fazendo durante a Semana Fashion Revolution. Então, como eu falei, a nossa ativação maior na rede educacional acontecia na Semana Fashion Revolution, depois com o fórum, mas a gente sentia falta de instrumentalizar os professores no dia a dia, porque aí a gente tem picos de eventos onde a gente consegue acionar a nossa rede, alcançar públicos cada vez maiores, né, a cada ano, mas ainda assim não era um trabalho contínuo, não era aquela sementinha que a gente conseguia plantar dentro da sala de aula, por exemplo, e permitir que os professores, né, instrumentalizar realmente os professores para que eles pudessem ter um trabalho mais constante com relação à sustentabilidade e dentro da sala de aula. Então, ele nasceu colaborativo, nós reunimos numa sala 20 educadores, profissionais da área, inclusive estudantes, para que juntos a gente pudesse co-criar o que seria esse material, quais seriam essas ferramentas que a gente daria para os professores utilizarem. E foi muito rica essa troca também. Inicialmente a gente tinha imaginado criar 2 atividades de ensino médio e superior, e no fim a gente acabou criando 4 atividades, né, e com a metodologia ali delas explicadinha no manual, para estudantes de diferentes idades e diferentes cursos. Então, foi muito rica essa troca, esse intercâmbio, esse dia inteiro aí de oficina que a gente fez com todas essas pessoas. E a ideia é realmente conscientizar alunos, né, sobre os impactos sociais, ambientais dos nossos hábitos diários. Porque aqui a gente usa a moda como um meio comum a todos, né? Todo mundo usa roupa. Isso faz parte do cotidiano de cada um. A gente acorda, se troca, pensa como a gente quer se expressar, pensa na roupa que você vai usar no dia e você vai dormir, você se troca também, né? Então, assim, é um objeto que faz parte do cotidiano de todo mundo. Então, ele permite que todos estudem questões maiores no fim, né? Porque aí a gente está falando de crise climática, a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de reconectar elos que se perdem numa cadeia de produção tão complexa e tão ramificada como a da moda e tão pouco rastreada, né? Então, a ideia é trazer esses conceitos maiores de quem é você como ser humano, como um cidadão consciente no mundo, por meio da moda, por meio da roupa, que é esse objeto comum a todos nós, né? Então, a gente usou muito um lema que a gente tem no Fashion Revolution desde o início, que é o seja curioso, descubra, faça algo. Então, todas as nossas atividades, elas pretendem despertar a curiosidade dos alunos para que eles, num segundo momento, proativamente queiram agir a partir daquelas descobertas que eles fizeram. Então, todas elas seguiram mais ou menos esse princípio do ponto de vista de despertar essa curiosidade para que eles pesquisem mais, para que depois do que eles descobriram, eles realmente ajam de forma prática, né? Não só dentro da sala de aula, mas principalmente fora dela. E aí,
na verdade, a gente criou, o resultado de tudo isso foi um manual Educar para Revolucionar, lembrando aí até do Paulo Freire, né, de Educar para Libertar, o nosso foi Educar para Revolucionar, como uma forma de entender esse espaço da sala de aula como um ambiente muito propício para a libertação, né? Um ambiente que você consegue, de fato, plantar sementes que possam trazer transformações sociais, transformações políticas, né? O ambiente da sala de aula, ele é muito rico e ele é muito frutífero, então ele permite que a gente realmente forme cidadãos mais responsáveis, cidadãos mais conscientes no mundo. E esse foi o nosso ponto de partida, inclusive, para a criação desse manual, né? Não só de formar tecnicamente as pessoas, mas a pergunta que eu joguei ali quando a gente foi começar esse projeto foi essa: como nós podemos formar cidadãos mais conscientes no mundo? E aí, e por meio, né, de um pensamento crítico, né, incentivando o pensamento crítico entre teoria e prática, criticidade e criatividade, para de fato formar essas novas gerações de cidadãos mais engajados. E os jovens, eles são catalisadores, né, eles são promotores de importantes mudanças. Então, trabalhar com novas gerações é muito importante quando a gente fala de mudança sistêmica, de mudanças de paradigma, né? Quem melhor do que os jovens, do que as novas gerações, que vêm com essa força de mudança naturalmente, né? Para criar esses novos sistemas, para criar essas novas realidades que a gente tanto fala, né? Que a gente tanto luta. Então, a gente traz nesse manual, como eu disse, inclusive uma ideia de hackear o sistema, né? De hackear o sistema até de dentro para fora, assim. Como a gente subverte muitos padrões, como a gente subverte muitos conhecimentos, para que, de fato, a gente consiga mudar esse sistema. E a mudança de comportamento, ela é muito importante nesse sentido, né? A mudança, repensar hábitos diários, refletir sobre o que a gente faz. Então, a gente acredita que essas atividades, elas tragam isso, né? Esse ponto de reflexão do indivíduo e que acaba reverberando no todo, né? Acaba reverberando primeiro, né, na sua comunidade próxima ali, depois a comunidade começa a crescer e as ideias vão se formando e vão transformando e vão mudando os contextos. Legal, Elô. Vou te frear um pouquinho, senão você já vai começar a entrar na nossa próxima questão aí, justamente esse impacto geral. Mas antes disso, eu queria pedir para a professora Tita falar um pouco, né, como que ela percebe esse histórico do ensino de moda acontecendo, né, quando que as pautas da sustentabilidade são trabalhadas e como, né, dentro dessa grande comunidade aí que a USP, a Escola de Textil e Moda, né, acaba recebendo e catalisando, né, como é que é lidar com toda essa rede de estudos, de conteúdos, né, de gerações, como a Elô bem disse, né, gerações jovens que mudam as formas de pensar, de fazer, como que ela percebe isso dentro aí de uma escola tão tradicional? Bom, é apaixonante falar sobre isso, né? Porque a minha experiência com esse universo do têxtil e da moda começa com 15 anos, né? Vocês ainda eram sonhos dos seus pais. E naquele período, minha mãe já costurava, sou filha de uma mulher com 5 filhas, né? E a minha mãe costurava para as filhas. E naquela época, se aproveitava tudo, porque tudo era caro. Tecido era caro, né? Então, ali minha mãe já começava aproveitando tudo. Eu fiz modelagem com 15 anos, né? Depois eu fui para outra área, e com 37, eu entro no primeiro curso de moda, já vindo do setor têxtil, já tinha confecção há 30 anos.
eu já tinha confecção, né? Com 28 anos eu montei a confecção. Então, é um universo que eu sempre olhei de possibilidade de geração de renda para as mulheres, né? E isso foi muito, muito instigante, essa possibilidade dentro da cadeia têxtil. E aí eu também não sabia o quanto eu já era pesquisadora, porque eu já ia para a Biblioteca Mário de Andrade fazer pesquisa sobre figurino, para criar figurino, conhecer toda a história. E quanto eu também era pesquisadora de têxtil, porque eu ia para 25 de março e depois eu já catalogava todos os tecidos que eu usava. Então, eu tinha ficha técnica de tecidos, de tecido, eu não sabia nem que era tela, sarja, que tinha fibra natural, sintética, misturada. Então, quando eu entro no curso de moda, que foi um dos primeiros, né, que era moda, né, que foi da Anhembi Morumbi, com 6 horas aulas, a gente tinha toda a cadeia têxtil e tinha também a moda. Então, foi um curso muito intenso, muito extenso. Eram 4 anos, uma proposta foi feita uma pesquisa para a dona Laís Pearson, uma pesquisa na Europa, nos cursos de moda da Europa, para montar esse curso. Então, a gente tinha tudo ali, né? Aí nós vamos evoluindo, né? Naquele momento, os profissionais da moda, das indústrias, eram os professores, e muitos deles nem eram acadêmicos. Aí vai tendo a evolução do curso de moda no Brasil e chega a um ponto que não pode dar aula professores que não sejam graduados. E aí nós vamos acontecendo essa evolução. Estou falando de 1990, quando surgem os primeiros cursos, em Santa Marcelina, Montudela um pouco antes, já tínhamos educação doméstica no norte, então, mas começamos esse projeto acadêmico, né, da moda. E os profissionais é que nos ensinavam, então era muito rico. Com o caminhar de você só poder ter graduandos, a gente tem uma perda desse capital intelectual da nossa história do Brasil. Mas eu acho muito importante também, porque também temos que selecionar e dar qualidade para o ensino de moda, que é o que eu sempre batalhei, né? Eu e mais um grupo na época, Rome, Vera Lígia da Santa Marcelina, mais Lucas do Sul, da gente buscar moda como campo saber. Quando chega em 2000 e pouco, o MEC decide organizar um pouquinho as faculdades, organizar as diretrizes curriculares, né? Mas nós não tínhamos histórico de academia. O design já vinha com história desde o lado do design industrial. Então, ele já tinha essa pegada acadêmica, né? E nós perdemos o barco ali naquela discussão e não apresentamos a diretriz curricular de moda para o MEC. E o MEC tinha um deadline. Ele pegou e colocou todos os cursos de moda, que é um número muito grande. Nós estamos, a minha pesquisa, 2 anos atrás, nós tínhamos dentro do MEC mais de 150 escolas de moda de graduação, distribuídos em design e outros cursos, né? Então, a gente entra dentro da diretriz curricular de design. Nesse momento, eu sinto que nós tivemos uma perda, porque o jovem gosta, né, ainda mais da palavra inglês, e essa coisa do design também, do Fashion Week, do glamour, acho que isso é muito lindo mesmo, né? Mas a gente acabou perdendo um pouquinho o capital intelectual dentro da importância que é a cadeia têxtil e a indústria da moda. Então, hoje, dentro da Universidade de São Paulo, eu percebo que nós é muito forte o curso de têxtil e moda da Universidade de São Paulo. Nós temos um tripé muito forte, que dentro das engenharias de produção, da engenharia têxtil, de química têxtil, os principais professores, para ser professor, já tem que ser doutor. Até eu fui a terceira doutoranda, a doutora em 2011, então aí levou um tempo para que a academia, que o universo da moda
ficasse um pouco mais acadêmico, né? Então, hoje eu não sei quantos doutores tem, mas eu vejo que tem bastante, graças a Deus. Então, o número de professores, as escolas federais foram abrindo, o ensino público foi possibilitando maior número de escolas, como a Ana disse, fazer moda não é barato, os cursos de moda são caros, né? Então, isso é muito triste, porque ele fica menos inclusivo. Em contraponto, que eu vejo a cadeia têxtil, a indústria da moda, altamente inclusiva, porque a capacitação é possível para todos, né? Você pode ter pessoas trabalhando dentro da cadeia têxtil com baixa escolaridade, não exige esse nível de escolaridade. Então, o microempreendedorismo é muito grande, é muito aberto, é muito possível. Então, isso para mim, a cadeia têxtil é muito inclusiva. Ela possibilita renda para todos. Aquela mãe que tem 3, 4 filhos, tem uma maquininha de costura, vai lá e faz, né? A Índia fez a sua revolução com o tear, né? Então, é uma sociedade aí muito importante para vários países. O único problema foi que também foi a moda, né? Eu, quando cheguei no Fashion Colloquia, me encantei em 2015, foi isso. Foi dado um pontapé na moda e a gente perdeu essa bola. Os ensinos de moda ficaram moda, 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 e a gente perdeu, né, a possibilidade de capacitação também de quem não estava na academia. Então, eu vejo esse ensino, né, essa possibilidade de ensino, assim, não só do acadêmico, mas também da capacitação de outros, né, de formadores, a gente expandir formadores. Eu não acho que a gente tem que pensar só na grande indústria, a Heloísa falou, né, a importância da gente capacitar e possibilitar a geração de renda para o microempreendedor. Então, eu acho que nós estamos aqui. Aí a Júlia Valha traz, né, essa história mesmo da Europa, a capacitação, e aí eu brigo e falo, defendo, que a gente precisa que a academia valorize a moda como campo do saber, embora ela seja um adjetivo, né, mas ela é importantíssima na interdisciplinaridade, na união dos outros campos. Então, para mim, moda é um universo totalmente inclusivo, é para todos, né? Como a Heloísa falou, a gente veste moda. Agora, falar de sustentabilidade, né? Aí eu fiquei pensando, como nós temos um consciente coletivo, eu acredito muito nisso, né? Quando a Heloísa estava lá criando Fashion Revolution e tal, eu também, dentro da minha sala de aula, que eu dou aula por mestrado, uma disciplina de projeto de produto de sustentabilidade, já repensando, né, todas essas questões, inclusive do campo universal, da inclusão, de trazer o plus size e os deficientes, isso eu já fazia dentro da FMU, nos projetos interdisciplinares. Então, a gente olha para tudo isso e vê a Heloísa já pensando lá, né, no projeto do fórum, né, eu aqui dentro de sala de aula falando para os alunos. Eu já tinha homologado o NAP, o Núcleo de Apoio à Pesquisa, Sustentabilidade Têxtil e Moda. A USP, em 2015, monta, né, o curso que não tinha a palavra moda ainda, porque moda é uma palavra que tem um estigma muito pesado, como só parece purpurina, mas ele veio como indumentária, veio trazendo isso. Então, já há um olhar da sociedade acadêmica de que alguma coisa está aí acontecendo que a gente não pode virar as costas. São mais de 100 e tantas escolas de moda, já era, né, em 2015. Então, hoje, quando a gente monta um congresso, que nem nós montamos, o Sustex Moda, que nem tem o Fórum do Fashion Revolution, é realmente para trazer a academia, valorizar esse campo, e valorizar academicamente de cultura e extensão, de possibilidade de extensão e capacitação. Então, a gente trazer esse estudo da sustentabilidade. E eu vejo, olhar a sustentabilidade, eu vejo, assim, olhar mesmo o pilar mesmo. Eu defendo um pouco mais, e depois um dia a gente podia até fazer esse debate, Júlia, eu defendo um pouco mais o tripé,
sociedade, economia e meio ambiente, porque eu vim assim daquele período que do olhar até do catolicismo, não sei o quê, a sociedade, cuidada, sabe? E a economia? Tem que gerar dinheiro, tem que fazer o povo ganhar dinheiro, tem que gerar independência, empoderamento. Então, aí eu valorizo, eu não consigo colocar a cultura do lado de fora, eu vi a cultura ali, quero que a sociedade tenha tudo isso, mas isso vai ficar para uma próxima vez, viu, Gil? Eu vou fazer uma mesa sobre isso. E meio ambiente, né? Porque meio ambiente, porque falar de sustentabilidade, todo mundo acha que é meio ambiente, que é só cuidar do resíduo, que é só usar fibra PET, e esquece da sociedade e da economia, né? Então, aí nós começamos, foi quando a gente monta, né? Começa esse estudo, a Heloísa monta em 18 e eu monto em 19 o Sustex Mono. Mas já dentro de uma conversa transversal que começou comigo lá na Imbimurum, da FMU, e se consolidou dentro da Universidade de São Paulo. Então, eu acho que nós estamos aí, dá para demonstrar, e a Júlia lá do outro lado do mundo, né, que veio para cá, para o Brasil, para o Fashion Colloquia, também discutindo esses assuntos em 2016. Nós estamos no caminho certo. E uma coisa que eu achei muito legal. Que é que vocês falam, queremos tornar a moda uma força do bem. Essa frase, gente, acho que é fundamental, porque a moda criou um estigma que nós acabamos com o planeta, que nós somos a indústria que mais polui, que nós promovemos a escravidão. Não, nós não promovemos nada disso, não. Por isso que a gente tem que discutir o pilar da economia para trazer essa geração de renda para todos. Acho que eu falei demais. Mas está dentro do meu tempo. Muito bom. Com certeza, professora Tita, muito obrigada aí pela colaboração. E pegando um pouco, né, esse gancho, que você falou muito bem, usou muito bem as palavras sociedade, capacitação, projetos interdisciplinares, né? Eu queria estender aí para a gente, qual que é a percepção de vocês em relação ao interesse dos alunos com esses temas e interesse do mercado no desenvolvimento aí de mais conteúdo, né, de mais pesquisa, né, essas parcerias institucionais, incentivos, enfim. Júlia, traz um pouco para a gente da sua perspectiva aí da União Europeia, depois as meninas falam aqui do Brasil. Obrigada, Ana. E primeiro eu queria pedir desculpa que eu acabei tentando cobrir tudo e não fiz a minha descrição, então vou tentar fazer minha descrição rapidamente agora para não ficar para trás. Então, eu sou uma mulher de 37 anos, eu tenho pele mista, cabelo castanho, curto, eu uso óculos e agora eu estou usando um vestido azul marinho e estou na minha sala da minha casa, então meu fundo é a minha sala. Isso, eu acho que isso é um tópico super interessante, Ana, porque foi algo que eu comecei a perceber muito quando eu comecei a dar aula, que os alunos são extremamente interessados, e talvez mais do que a indústria, em trazer a discussão da sustentabilidade para a vida deles de uma forma geral. Eu acho que até pouco tempo eram pouquíssimas as escolas que realmente tinham qualquer foco em sustentabilidade, né, e talvez essa demanda dos alunos tenha sido algo que forçou a gente a realmente colocar a discussão em pauta e nas nossas grades curriculares também. Eu acho que ainda, pelo que eu tenho visto, não só como educadora, mas como pesquisadora na área de educação também, é que tem uma dificuldade ainda muito grande da gente inserir essas pautas mais integralmente nas grades curriculares. Então, normalmente, o que a gente tem visto é que são esforços de indivíduos, então são pessoas, são professores, né, como indivíduos que estão extremamente interessados no assunto e acabam trazendo isso para o curso deles, que não tem necessariamente uma conexão com sustentabilidade, mas não é algo que normalmente vem da instituição. Então, acho que as instituições ainda têm uma certa resistência em colocar a sustentabilidade como, vamos dizer, algo como um valor que guia uma instituição acadêmica. Acho que são poucas as instituições que estão fazendo isso por agora. Aqui
Tem o exemplo da Aalto, que tem tentado trazer a pauta da sustentabilidade com bastante força, mas, por exemplo, a Estonian Academy of Arts não é algo que está na pauta da instituição ainda, apesar da gente tentar trazer isso na educação de uma forma mais integral, mas que a gente acaba esbarrando em muita coisa, porque eu acho que quando a gente pensa em como que a gente pode pensar essa educação, né, de sustentabilidade de uma forma mais ampla, é algo que tem que estar na instituição de uma forma geral. Então, assim, se você está educando para a sustentabilidade, mas a escola não faz separação de lixo, ou tem, sabe, eu acho que tem várias coisas que entram numa contradição gigantesca e que os alunos podem questionar e criticar também. Então, acho que para a gente conseguir alcançar realmente um nível de educação para a sustentabilidade que seja transformador e que seja realmente eficaz em várias escalas, em vários níveis, a gente precisa que essa noção ela venha de todas as direções, né, e não somente desses pequenos indivíduos que ficam lá lutando para conseguir colocar alguma coisa nas grades. E talvez falando um pouco assim, da percepção dos professores também, eu acho que nós, como professoras, todo mundo sabe que o tempo é extremamente curto, então quando a gente tem que revisar um conteúdo de um curso inteiro, é bastante difícil, não é nada fácil, então mudar talvez o conteúdo e trocar totalmente o foco para algo que seja realmente alinhado com as ideias de sustentabilidade, não é algo que seja tão fácil e que possa acontecer de um dia para a noite, é algo que realmente precisa de suporte, precisa de investimento, precisa de atenção, precisa de colaboração, e eu acho que a gente precisa de mais do que indivíduos para a gente conseguir fazer isso. Talvez eu tenha perdido alguma coisa, acho que é uma pergunta muito grande também. Não, legal, Júlia, acho que você trouxe aspectos interessantes aí, uma palavra muito forte, né, que é a colaboração, que realmente sem ela nada acontece, né? E aí, Elô, nesse sentido, como é que você percebe aqui no Brasil essa questão do interesse, né, dos alunos, do mercado, dos docentes e aí o impacto, né, sociocultural, ambiental aí que essas aulas podem trazer, né? Fica à vontade para citar exemplos aí. Eu estou ouvindo aqui a Júlia e me identificando muito, assim, de como a sustentabilidade ou outros valores não são institucionalizados, né? Porque se depender só da capacidade ou do interesse do professor, nunca vai ser transversal, né? Vai ficar sempre dentro daquela sala de aula, dentro daquela disciplina. E é muito engraçado como as faculdades, né, faculdade de moda, eles vendem muito a técnica, né, então eles vendem muito, somos a melhor faculdade de design, a melhor faculdade de moda, formamos os maiores estilistas, mas assim, o que você forma além disso, né? Quem são essas pessoas, além delas serem estilistas, além delas serem bons designers, boas designers, quem são essas pessoas, que valores, que cultura interna você tem dentro da sua instituição, né? Além do técnico, que outro tipo de valor você propõe? E agora, trazendo um pouco para a minha experiência como professora, dentro da sala de aula mesmo, e você tocou nessa questão da colaboração, né? Qual o formato que nós, professores, estabelecemos ali dentro da sala de aula? Eu sempre proponho trabalhos colaborativos, eles nunca são individuais, justamente para facilitar a troca ali de ideias e de conhecimentos entre os grupos. E ainda eu acho muito difícil o espaço da sala de aula, uma caixa quadrada branca com alunos enfileirados, um olhando para a nuca do outro, assim. Isso não propõe debate, isso não propõe discussão. Você coloca o professor ali como uma figura de poder e que ele fala e os alunos ouvem passivamente, quando na verdade não, a escuta ela tem que ser ativa, né? A escuta é ativa, a troca é ativa, e o professor, naquele espaço de tempo que ele tem,
é uma curadoria de assuntos baseado nas experiências que ele tem. É impossível esgotar todos os assuntos dentro da sala de aula. Então, eu acho que a sala de aula ela tem que ser esse espaço de reflexão, onde você desperta a curiosidade para que os alunos ali fora procurem mais, né? E eu senti isso de uma maneira muito forte, principalmente esse ano, dentro de sala de aula, com alguns grupos de alunos com os quais eu trabalhei, por conta da pandemia, né? Então, todo mundo ficou muito fragilizado, máscaras caíram, literalmente, muitos dos nossos problemas que já eram latentes e sempre foram agora estão escancarados, então quem não tinha sentido ou quem não tinha notado ainda, não tem como dizer, e aí o quanto nós, professores, ou o próprio sistema de ensino, as próprias escolas estão aptas ou flexíveis, ou mesmo grades, né, tão flexíveis a se adaptar a momentos de crise como o que a gente está vivendo hoje. Como é que eu entro na sala de aula sem falar sobre a pandemia? Como é que eu entro dentro da sala de aula sem falar sobre racismo? Como é que eu entro dentro da sala de aula sem falar sobre questões de gênero? Né? Tem muitas coisas muito latentes hoje. Eu peguei esse ano, por exemplo, um grupo numa semana que aconteceu muita coisa. Então, era início de pandemia, teve a questão do Black Lives Matter por causa do George Floyd, então explodiu no mundo inteiro essa questão. Teve a discussão ali do antifascismo nas redes sociais também, e aconteceu tudo na mesma semana. Eu estava com um grupo de graduação de primeiro ano, então pessoas recém-ingressadas ali na faculdade, e elas estavam muito sensíveis. Eu precisei abrir um espaço, claro que fazia sentido ali dentro das pautas que eu ia trabalhar, mas eu precisei abrir espaços para a gente falar sobre isso. Eu não podia entrar dentro da sala de aula, mesmo que virtualmente, claro, não podia entrar dentro da sala de aula sem falar sobre isso, porque de maneira direta ou indireta essas questões interferem no nosso trabalho, interferem na formação deles, interferem nos profissionais que eles vão ser e no mercado que eles vão encontrar quando eles saírem dali. Então, existe essa discussão já há alguns anos de estamos formando os profissionais certos para o mercado, tem um buraco, aí uma distância enorme entre o que o mercado é de verdade e o que a gente cria dentro da sala de aula e fala dentro da sala de aula. Então, assim, vamos trazer pautas mais reais, vamos trazer problemas reais para eles solucionarem dentro da sala de aula. A Tita também fala isso, né, dessa crítica que tem em relação com a moda. Os alunos de moda ainda hoje são criados para serem formados, para serem os gênios criativos, né? Isso já não existe há muito tempo, se é que um dia existiu. Então, assim, criam-se estigmas, né? Porque designers, uma boa formação de um designer é para resolver problema, né? É para gerar renda, é para incluir mulheres, é para incluir grupos ali que estão vulnerabilizados. Como a gente vai fazer isso por meio da moda? Então, eu acho que, além da questão da sustentabilidade, de trazer um pensamento crítico mais forte para dentro da sala de aula, de promover debates e trabalhos colaborativos no lugar de trabalhos individuais, tem essa questão de o que você traz de bom para o mundo, o que você como designer, o que você como marca, o que você como profissional, o que você traz de bom para o mundo, qual problema você está tentando resolver? Um pouco desse pensamento crítico mesmo, sobre esse pensamento até ético, né? Quem sou eu como cidadão, quem sou eu como profissional? Então, eu acho que é importante resgatar um pouco disso, dessa humanização do ensino, dessa formação de cidadãos no ensino, e não só do trabalho técnico. Obviamente a gente precisa, né, do saber, do conhecer. Se você não entende de produção, você não consegue desenhar uma roupa, né, se você não entende de modelagem, de costura, enfim. Mas eu acho que o que eu sinto falta é isso que extrapola, sabe, o ensino. Mas aí a gente vai esbarrando em outras questões, né? Os professores estão preparados para isso? Os professores ganham hora-aula, só que o trabalho fora da sala de aula é gigantesco.
né? A Júlia acabou de comentar isso. Então, assim, os professores precisam de melhores formações ou diferentes formações para serem mais completos, mas as faculdades, as escolas estão dispostas a oferecer isso, conseguem oferecer isso. Então, a gente vai esbarrando ali em inúmeras questões, né? A gente vê a moda ainda perpetuando padrões estéticos extremamente rígidos. A gente ainda ensina os alunos a desenharem croquis com 9 cabeças, quando, na verdade, esse corpo alto e magro é irreal. A gente ainda ensina isso, eu já vi alunos questionando por que eu tenho que fazer um corpinho de mulher com saia e um corpinho de homem com a calça e com a camisa assim. Sabe, essa geração, ela não quer mais pôr saia só em mulher, tanto faz, é outra coisa, entendeu? As discussões mudaram. Então, a gente continua bebendo muito, de novo, de fontes de fora, né? Ainda parece que a moda criada fora é mais importante do que a moda no Brasil. A gente vê muito desfile de fora, traz isso para dentro da sala de aula. E o que a gente estuda da nossa história? A gente é muito colonizado, o estudo de moda ainda está muito colonizado do ponto de vista da criação. A gente sabe isso já desde a escola, não só no estudo de moda, né? Mas a gente é muito colonizado, a gente conhece muito a história da Europa e não conhece nada da nossa. Quais são os aspectos culturais, as nossas referências, né? Que são nossas, como a gente traduz isso para o nosso trabalho? A questão da diversidade, da inclusão, se as faculdades de moda são elitistas, quem é que continua fazendo essa moda? Então, assim, a gente continua perpetuando padrões que a gente precisa começar a quebrar e desmistificar. E isso precisa acontecer dentro da sala de aula, professor e aluno, e precisa acontecer de forma institucional também. A organização, né, a instituição de ensino precisa querer que isso seja transversal, que esses debates sejam interseccionais aí, né, que permeiam a moda e as questões sociais, as questões humanas, né, as questões ecológicas e culturais. Então, acho que por enquanto, essa é a minha contribuição aí. Muito bom, Elô. E professora Tita, dentro desse contexto que Elô trouxe aí, do educador como curador de conteúdo, né? E a gente vivendo esse boom da informação, que é um grande ganho, eu acho, que a sociedade teve com a internet, né? Como é que você vê esse fator humano transitando aí diante de tantas possibilidades? A capacitação docente, né? Existem diretrizes do MEC, não existem, né? Essa questão da moda entretenimento e a moda indústria, como que você percebe, né, diante desse contexto de tanta informação, de tanto lugar? Abri aqui. É encantador ouvir vocês falarem, né? Ouvir a Júlia falar, a Heloísa, esse caminho todo, e assino embaixo, né? Não vou repetir algumas coisas, assino embaixo. Agora, o que é apaixonante dentro do nosso universo, gente? Se nós falamos de ensino de moda, né? A moda envolve a cadeia têxtil, que eu falo sempre, do fio até o produto acabado, que envolve muitas questões, as engenharias, engenharia têxtil, engenharia de produção, engenharia química, é muito concreto. Nós temos a indústria da moda, que envolve muita subjetividade, que envolve a pesquisa de tendência, que envolve o público consumidor, que envolve esse sonho de fazer moda, né? Então, eu, de novo, fico extremamente apaixonada, porque nós possibilitamos a capacitação de um universo imenso de pessoas, de indivíduos diversificados. Quando eu dou aula na primeira turma, que a Lu falou, de iniciante, falo, gente, a moda possibilita o introspectivo fazer moda, porque ele pode trabalhar no TI, ele pode trabalhar na sua criação, ele pode trabalhar na modelagem dentro de casa. Aí você tem os engenheiros têxteis, aquele que fica fazendo pesquisa de bancada, descobrindo fibra, descobrindo enzima, sabe? Então, um universo imenso de capacitação.
Então, eu vejo nos cursos de moda, nos cursos que trazem a moda, mas que incluam essa parte da tecnologia têxtil, né, tá? Uma base para você depois ir desenvolvendo. Você mostra um menu de possibilidades, né? Você mostra, as faculdades, eu acho que elas têm que mostrar esse menu de possibilidades, naturalmente linkada com o talento local. Se é uma escola que está lá no Nordeste, ela tem que valorizar as questões locais, né? De novo, aí nós já começamos com a sustentabilidade transversal, né? Entrando e mostrando as capacidades regionais, e depois isso ampliando. Agora, a gente critica muito, nós não temos moda brasileira, não sei o que, mas, gente, nós temos 500 anos. Eu lembro uma palestra que eu fui dar na Índia, e o aluno indiano perguntou para mim assim, professor, e qual é o traje tradicional do Brasil? Eu olhei assim e falei, nós não temos. Ele falou, não tem, professora? Eu falei, não, não temos como vocês têm aqui o sari e o dote. Nós temos 500 anos. Ele, como? 500 anos? O Brasil tem 500 anos. Então, a gente cobra muito disso também, sabe? Não, gente, nós somos filhos da Europa também, né? Isso não significa que nós precisamos ficar só lá, né, na Europa, mas nós temos que acolher, e aí nós temos que vir para o Brasil e respeitar os povos que estavam aqui antes da gente, trazer esse povo para a gente, que durante muito tempo ficou um estigma. Fazer roupa brasileira tinha que ter peninha, tinha que ter grafismo de indígena, tinha que ser nu na parte de cima, tinha que ser transparente, não tem que ser nada, né? Eu acho que o Brasil é maravilhoso, ele possibilita a agregação de várias culturas. Eu não sei se eu poderia dizer o único, mas ele é um dos poucos países que você vê muçulmano, judeu, negro, sabe, todo mundo numa única mesa, fazendo sociedade, né? Nós temos esse racismo, infelizmente, estruturado pelas questões que nós já tivemos aqui, mas a gente procura agregar, nós não somos agressivos, assim, radicais, né? Temos aí essa questão que a gente precisa corrigir bastante. Agora, dentro da sustentabilidade, ou nos cursos, eu acho que a sustentabilidade ela tem que ser transversal. Todos os professores têm que dar um pouquinho dentro da sua disciplina, ter esse capital intelectual e ir passando, sabe? Ela tem que estar desde o início ao fim. O professor de fibra tem que buscar mais conteúdo, o professor de tecelagem, professor, no caso, estou falando da minha faculdade, porque a gente tem isso bastante segmentado, o professor de várias outras áreas terem esse olhar, né? Do ecodesign, do design universal, isso tem que da diversidade, trazer tudo isso para a sala de aula. Eu acho que nós temos 2 pontos que a gente deve considerar, que são as escolas públicas e as escolas privadas. As escolas privadas acabaram, no momento, tendo que atender, tendo que satisfazer um público consumidor. Eu passei por isso. Então, o aluno não quer aprender modelagem, assim, ele não quer ficar aprendendo tecnologia têxtil. Então, reduz a carga horária. O que o aluno quer? O aluno quer desenhar, sabe? Então, mas só que como que a gente joga isso como responsabilidade para um indivíduo que está iniciando a sua vida profissional? Como que ele quer? Sabe? Ele tem um talento que, de repente, ele descobre numa disciplina que ele é obrigado a fazer, de fibra ou de economia, que ele fala, nossa, eu não sabia disso, olha como é interessante. Então, não dá, é que nem você vai ensinar a filha, não gosto de comer cebola. Então, você vai tirar toda a cebola? Não vai deixar ele comer cebola? Sabe? Como? Né? Então, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande para essa juventude. Então, esse é um ponto que eu acho que a escola privada tem que se preocupar, né? Tem que perceber isso, que não vai ter jeito, vai ter que mudar. Você falou, Heloísa, que você entrou, né, nesse momento de pandemia na sala de aula. Você não entrou na sala de aula, você entrou na casa dessa criança,
Você entrou na sala dele, às vezes no quarto dele. Olha essas condições. Ele acabou de acordar, talvez nem tenha escovado os dentes, porque ele viu que estava, sabe, o tempo dele também modificou. Essa pandemia trouxe uma coisa maravilhosa. A gente falava assim, trabalho fora de casa, né? Eu entro na minha casa, eu não traga trabalho para dentro de casa. Não traga trabalho, o problema do trabalho fica lá no trabalho. Então, vamos agora aqui. Ele trouxe o trabalho de todo mundo para dentro de casa. Nós estamos convivendo com o marido, com o filho, com o cachorro que passa, com a campainha que toca, sabe? O trabalho faz parte da nossa vida. E o ensino também. Os pais tiveram que conviver com isso, não dá mais, sabe? Nós somos um ser holístico integral. Isso é sustentabilidade também, né? Agora, nas escolas públicas, nós temos uma vantagem. Nós somos professores, doutores, pesquisadores, temos uma certa autonomia diante do que a gente vai ensinar em sala de aula. Por consequência, mais responsabilidade. E o que eu vejo agora entrando nos alunos, o que o aluno gosta? De projeto. Ele gosta de aprender fazendo projetos, entendeu? Então, ele gosta de você jogar um projeto e, no fim, ele vai aprender tecnologia têxtil. Ele tem que ter, sim, a parte teórica, porque a gente precisa fazer essa população ler, porque, infelizmente, nós tivemos uma perda muito grande no ensino fundamental, lá atrás, sabe? Eu lembro que, quando eu era criança, a escola pública era para aluno jubilado do ensino público, escola privada. Quem estudava em colégio pago era aluno jubilado, né? Então, a escola pública era muito rígida. Então, inverteu-se isso, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, que trazer esse gosto, porque quando eles entram para estudar moda, eles têm esse talento dentro deles, eles gostam da estética, eles gostam do mostrar, de mostrar tudo isso. Então, aproveitar esse gancho, sabe, é que nem fazer bolinho de cebola, ele não gosta de cebola, mas se eu fizer um bolinho bem temperadinho, ele vai comer cebola e não vai perceber. É isso que a gente tem que fazer com os alunos, entusiasmar, trazer, e eu vejo que essa nova geração tem muita responsabilidade. Ai, está passando um carro aqui de campanha. Então, os alunos estão vindo com sede de saber, mas com sede de saber prático. Aonde eu vou fazer isso? Entendeu? É conceito, é conteúdo para me dar base, para eu poder ter capital intelectual para me expressar e poder fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, eu vejo que nós estamos muito bem na fita, sabe? A gente pega aluno que gosta de economia, que gosta de desenho, que gosta de bancada, que gosta de marketing, que gosta de negócio, que gosta de visual merchandising, que gosta de fazer desfile, que gosta de empreendedorismo, que gosta de economia solidária, sabe? Então, eu acho que a gente está muito bem na fita. Muito legal. O campo de saber é infinito, né, professora Tita? Com certeza. Muito bom. E, gente, caminhando aí para o fim da nossa roda, desse painel, dessa conversa que tem sido muito inspiradora, eu queria perguntar para vocês, né, aprendizados aí da pandemia, né, dentro das práticas educacionais, e também uma mensagem aí para os alunos de moda, de todo mundo. Então, vamos fazer essa última rodada aqui, considerações finais, aprendizados com a pandemia e uma mensagem que vocês gostariam de deixar aí, enquanto docentes inovadoras que levam todos esses temas aí para a sala de aula de uma maneira muito espontânea, né, que é tão necessária para a gente. Júlia, seguindo a sequência, por favor. Obrigada, Ana. Tem sido super legal ouvir todo mundo falar. Eu acho que tem vários pontos para a gente pensar para frente também, né, e ir além. Eu acho que um dos aprendizados que eu tive muito forte com a questão da pandemia foi uma ideia de empatia, de aumentar a empatia com os alunos e com as pessoas com quem a gente trabalha.
Porque, de repente, foi essa situação, como a gente estava falando, tem gente que tem filho em casa para cuidar, ou tem algum parente doente, e a gente está, de repente, invadindo o espaço deles, e não tem como a gente, né, separar mais um espaço do outro. Então, acho que foi um momento de realmente repensar e aumentar a reflexão de respeito que a gente tem com o outro, com os alunos, com colaboradores, com parceiros e etc. Acho que, pelo menos para mim, essa foi uma coisa super importante. E eu acho que, para mim, foi extremamente valioso, de repente, poder estar participando desse tipo de conversa do outro lado do mundo, quase, que era sempre tão difícil de conseguir fazer acontecer, mas agora que todo mundo está forçado a existir tanto tempo, né, nesse mundo virtual, acabou ficando fácil. Então, eu acho que eu lucrei, de alguma forma. E a mensagem que eu tenho, eu acho que para a gente é muito importante a gente pensar realmente para além da moda como estilismo, como, né, a ideia do grande estilista. Eu acho que os alunos, eles têm que começar a pensar as próprias profissões deles, porque exatamente agora a gente está num momento de tanta tensão, de tanta, né, de repensar tanto o que a gente faz, o que a moda realmente precisa, como indústria, como prática do dia a dia, etc., que eu acho que começam a abrir espaços novos para profissões que a gente vai criar mesmo dentro do nosso ensino. Então, como a Tita estava falando, a gente sempre vê alunos que têm interesses extremamente diversos, mas no fim, muitos deles acabam querendo ser o estilista da grande marca em Paris, em Londres, em Nova York, e não é isso. Eu acho que até as empresas, elas estão começando a perceber que não é só de estilistas que eles precisam de pessoas que têm outros tipos de conhecimento. É claro que eles têm algum conhecimento na moda, entendimento da cadeia da moda como um todo, mas que eles tenham algo mais especial também que possa levar a ideia de uma moda sustentável e responsável mais além. Então, acho que é isso. E uma outra coisa que a Tita falou, que eu acho que é super importante, é de não deixar também os alunos perderem o entusiasmo. Então, quando eles chegam com esse brilho no olho, né, um super amor pela moda e a paixão, o que eles podem fazer com isso, eu acho que isso é super importante, a gente fomentar e ajudar e também levar a direções novas que a gente talvez nunca tenha imaginado também. Acho que é isso. Obrigada. Muito bom, Júlia, muito bom. Eu acho que você trouxe um ponto fundamental, né? Que é essa responsabilidade e autonomia aí com a própria jornada de formação, né? Com esse cuidado, com o próprio saber, né? Eu estou indo atrás do quê? Né? Onde eu estou bebendo essa água, né? E talvez a pandemia trouxe isso muito, né? O aluno no sistema remoto, ele tem que ser, né, independente, ele tem que ter outra responsabilidade com o próprio saber, né? Já que o ensino chegou à casa dele, né, ele também tem que expandir, né, por conta própria. Isso é muito interessante, eu acho, despertar, né, essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade com a própria jornada aí de aprendizado. Porque, como a Elô bem falou, né, no fundo a gente está formando cidadãos, né, que trabalham para a indústria da moda, né? Muito bom esse ponto. Eu acho que também tem a possibilidade da gente estar criando essas interdisciplinaridades, transdisciplinaridades também, né? A partir do momento que a gente recebe melhor outros campos. Acho que a moda tem muito disso, de ser naturalmente intero-transdisciplinar. Então, acho que são formas de alcançar para além do nosso campo também. Legal, muito bom, Júlia. Obrigada. Elô, vamos lá, Elô, considerações finais, aprendizados da pandemia, mensagem para os alunos. Alunos todos, né? Eu acho que muito em cima aí do que a Júlia já falou e você comentou, Ana, acho importante pensar na ideia de que o aprendizado, ele é ativo, né? Eu comentei isso agora há pouco, mas assim, o aprendizado, ele não é passivo. O aluno, ele não tem que entrar na sala de aula, esperar que ele só vai ouvir e vai sair de aula e resolveu. O aprendizado é um processo contínuo, é um processo para a vida.
né? E ele é ativo, sim. Então, precisa existir essa autonomia, esse interesse vindo dos alunos. O professor é uma pessoa só, ele sozinho não vai resolver todas as questões e atender todas as pautas, a menos que elas sejam trazidas ali para dentro do espaço da sala de aula, né? E nesse sentido, eu reforço muito a ideia do pensamento crítico, de entender que as coisas, as pessoas têm muitas camadas, que a vida, ela tem muitas questões e não dá para a gente olhar para um lado só. Então, entender a sustentabilidade ou outras pautas de forma transversal e de forma interseccional é extremamente importante, né? E trazer essa diversidade de pensamentos para a nossa prática, né? Como a Tita falou, vocês comentaram, né? Existem inúmeras formas de se trabalhar com moda, existem inúmeras disciplinas, existem inúmeros caminhos nos quais você pode escolher trabalhar. Mas, assim, como isso te afeta, como isso afeta o mundo, como isso afeta as outras pessoas. Então, entender o que você faz de forma transversal, interseccional, sistêmica, né? Você nunca vai ser um bom designer se você não entender de modelagem, se você não entender de costura. E se você não entender a cadeia inteira, você também não sabe que tipo de problema aquilo pode trazer ou que tipo de benefícios aquilo pode trazer. Você pode explorar trabalhadores, ou você pode gerar renda para mulheres que são chefes de família. Então, assim, a menos que você entenda onde você está e o que você faz, você também não entende os seus impactos, e muito menos se eles vão ser negativos ou positivos. Então, eu acho que essa ideia de transversalidade, de pensamento interseccional e sistêmico é extremamente importante para qualquer pessoa, para qualquer profissão, né? Mas aqui falando da moda, eu acho que é muito, muito importante. E aí, do ponto de vista do professor, às vezes os professores eles acabam ficando engessados também nas formações que aquela escola propõe. E aí você perde talentos, porque você tem que encaixar os alunos naquelas caixas, naqueles modelos de TCC que a escola criou. E aí você vê que tem talentos sendo perdidos porque você quer encaixar uma pessoa que ela não está exatamente ali, né? Então eu acho que ter um pouco mais de flexibilidade do ponto de vista de não desencantar os alunos também, porque às vezes você vai cortando tanto o talento daquele aluno naquela área que ele acaba se desencantando, e aí você perde potências, né, futuras potências. Então, eu acho importante essa conversa também entre professor e aluno, entender que sim, às vezes você precisa se encaixar ali em algum modelo, mas que ao mesmo tempo você tem outras possibilidades, e o mundo está mudando muito rápido, as profissões estão mudando muito rapidamente, então terão profissões novas que a gente hoje não conhece muito em breve. Então eu acho que essa adaptação traz resiliência também para o aprendizado, para o mercado, né? Esse poder de adaptação pode trazer mais resiliência para a moda como um todo. Acho que é esse meu recado. Muito bom, muito bom. Professora Tita, considerações finais, aprendizados aí na pandemia e mensagem para os alunos. Eu acho que foi um período, está sendo, né, um período grandioso, um período, digo, até iluminado, porque trouxe o ser humano à sua integralidade, né? Nós somos membros de uma sociedade, de uma família, e temos responsabilidade com essa sociedade familiar e com essa sociedade do município e do país que a gente vive. E eu vejo que no ensino de moda, a Júlia falou da questão de empatia. Eu acho que isso é realmente essa empatia que nós aprendemos nesse momento, foi muito forte. Olhando para o ensino, eu acho que a gente foi obrigado a se reinventar. E eu acho que nós não vamos mais voltar aos métodos anteriores. Antigamente, não dar aula em sala de aula parecia que a gente estava querendo dar o bolo na aula. Levar o aluno para o museu, um professor que saía muito da sala de aula, porque ele não queria dar aula.
Então, ele está inventando passeiozinho, turismozinho, sabe? Então, parecia que dar aula era encher uma lousa de assunto, né? Que assunto que estão no livro, você indica os livros e cobra dos alunos que leiam esses livros, né? Então, eu acho que a gente se reinventou nesse momento. Eu acredito, e graças a Deus agradeço o universo, o cosmos, que não voltaremos a ter mais aquele ensino daquele jeito, como vocês falaram, encaixadinho. Novos modelos de ensinos nós vamos aproveitar de vários professores que tiveram com sua criatividade. O ensino participativo sempre foi a minha busca, porque como eu venho do mercado, eu não era acadêmica, eu vim do mercado, eu não admitia muito aquela história de encher a lousa, eu queria que o aluno contasse, eu queria que o aluno... E isso parecia, para alguns, que eu não tinha aula para dar, sabe? Então, a professora não põe a lousa bonita, a lousa da tinta é uma bagunça, mas escreve aqui, vem para lá atrás e não sei o quê, porque eu sempre busquei a participação dos alunos, né? Porque através do participativo é que você se expõe, você vive, né? E você compartilha também as suas experiências, até de família e tudo. Então, eu acho que a gente está reinventando, sim, o ensino. Uma outra coisa importante que a Luísa falou, a autorresponsabilidade com o seu saber. Eu acho que isso também trouxe para o aluno, porque ele acabou ficando sozinho na casinha dele, ou na sala, ou no quarto. Então, ele foi avaliado, ele tinha trabalho para entregar, ele tinha que tirar nota. Então, também houve uma reinvenção do próprio aprendizado dos alunos. Foi sofrido, foi dolorido, mas eu acho que tem. Então, a autorresponsabilidade do saber, eu achei isso muito, muito positivo. Outra coisa, fortalecer aí a minha mensagem. Gente, nós precisamos introduzir muito o ecodesign, o design universal, a integração. Falar, estudar moda é integração, é integrar a cadeia têxtil, de alguma forma. Se eu não vou ser estilista, eu posso ser um pesquisador de fibras, sabe? Eu vou vender tecido, eu acabo aprendendo a desenvolver tecido, sabe? Eu vou trabalhar numa grande tinturaria ou numa estamparia, eu vou acabar aprendendo e desenvolvendo corantes, novas estampas, novos designs. Isso é o grande diferencial. O aluno de moda, ele é amplo, a cabecinha dele é fora da caixinha, é genial. Por isso que é muito difícil para um professor que é muito didático dentro daquele assunto, ver um aluno de moda, parece que ele é disperso, ele não tem atenção, sabe? Mas é que o talento é diversificado mesmo. O aluno de moda consegue pensar em pesquisa de tendência, que é um assunto extremamente subjetivo para um engenheiro. Como que você trabalhar com 3 coleções ao mesmo tempo durante 2 anos? Pensar no inverno, quando nós estamos vivendo no verão, como estamos produzindo, quando estamos comprando tecido, como estamos desenhando. Gente, isso é para poucos. Então, eu sou apaixonada, né, desse potencial e da possibilidade de geração de renda. É aqui que eu queria falar. A responsabilidade do empoderamento individual. A gente não precisa sair da faculdade e ser, sabe, admitido numa grande indústria automobilística, não. Nós temos empoderamento individual, empreendedorismo, geração de renda, capacitação, e ao longo do nosso tempo a gente vai poder construir uma empresa individual. Então, isso eu acho que são poucos os cursos que possibilitam esse empoderamento individual na hora que você pega seu diploma. Então, é isso que eu tenho que falar. Muito bom, gente. Nossa, mãe, super obrigada aí, vocês 3, por todas as palavras, pelo tempo. Quer concluir, professora? Por favor. Eu queria Fiquem à vontade, quem quiser. Agradecer imensamente ao Brasil Eco Fashion Week por ter me convidado, por eu estar podendo participar junto com a Júlia, que é uma menina maravilhosa que eu conheci em 2016, Heloísa também, que conheci na realidade, em 2015, né, quando a gente estava montando o Fashion Colloquia no Brasil. Gente,
você, Ana, que depois eu vim conhecer recentemente, vim acompanhando o Rafael, vocês do Brasil Fashion Week, é muito importante a gente fazer cada vez mais isso. Então, nós temos que multiplicar e multiplicar, ter mais fóruns como esse, mais fórum como o Colóquio de Moda, mais fóruns com o Emp Moda, expandir e mudar e trazer mesmo a seriedade para a moda como campo do saber. Gratidão profunda por estar junto com vocês três. Gracinha, Tita, obrigada. E é isso, né, gente? É um saber que é necessário, que é coletivo, é uma pauta que é de todos, né? E a gente tem mais aqui trabalhar para ampliar isso mesmo. Confesso que eu estou saindo motivada, inspirada e energizada aí, né, para continuar o trabalho, que a gente sabe que é uma jornada longa, né, falando de educação e Brasil, né? Então, assim, muito obrigada pelas palavras, pelo tempo de vocês. Gratidão, Obrigada, muito obrigada. Ana, foi um prazer estar aqui com todas vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez. Um prazer. Obrigada, gente. Obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada, Heloísa e Tita, por participar também. Tomara que a gente encontre mais. Com certeza. E é isso. Até mais, pessoal. Até a próxima.